Agora, sétimo ano, eu vou apresentar para vocês o conteúdo, do primeiro bimestre que está sendo apresentado neste trabalho avaliativo. Então, todo esse conteúdo aqui, ele está caindo dentro do trabalho avaliativo. Então, as 12 questões se refere a cada um desses conteúdos aqui. Então, nós temos aqui, primeiro, anúncio publicitário, sintagma verbal, sujeito e predicado, transitividade verbal, texto de divulgação científica, sujeito oculto e sujeito indeterminado, conto popular. Então, esses aqui são os principais assuntos, que do primeiro bimestre, que eu achei mais tranquilo de vocês estarem respondendo as questões apresentadas aí para vocês. Então, eu vou estar explicando um pouquinho sobre cada um desses conteúdos e vocês já estão por dentro, já conhecem, Então é só uma pincelada, do que já foi explicado, do que já foi ensinado para vocês. Então vamos começar pelo anúncio publicitário. O que é um anúncio publicitário? Um anúncio publicitário, ele é uma forma de estar persuadindo uma pessoa a consumir algo, Porque nós temos a propaganda, e o anúncio publicitário. E o anúncio publicitário também, ele é uma forma também de estar criando em uma pessoa uma determinada opinião sobre um determinado assunto. Então, o anúncio publicitário é isso. Ele pode estar, conforme for o que está sendo anunciado, se for um produto para consumo, ele vai persuadir a pessoa, as pessoas, o indivíduo, a adquirir aquele produto. Se for relacionado a outro tipo de assunto, ele vai levar a pessoa a ter um determinado tipo de opinião, principalmente relacionado, por exemplo, à política. No momento de pedir voto e etc., ele vai ter que persuadir as pessoas e convencê-las a votar naquele determinado candidato. Então, o anúncio publicitário é isso, Tem esse tipo de persuasão, de convencer e também de colocar nas pessoas um determinado tipo de opinião. Então, ela pode ter opinião sobre determinado assunto. Agora nós vamos falar sobre o sintagma verbal. O que é o sintagma verbal? O sintagma verbal, ele é o predicado, da oração. Então, o predicado, ele vai surgir do verbo para frente. Então, o sintagma verbal vai ser o predicado da oração. Por exemplo, o cachorro comeu toda a ração. Então, ele vai ser o predicado desta oração. Comeu toda a ração. Então, o predicado verbal vai partir do verbo, do verbo comer. Então, comeu toda a ração. Essa é o predicado, do sintagma verbal. Quando, por exemplo, não tem essa questão aí, mas se, por exemplo, pedisse o núcleo, do sintagma verbal, aí seria apenas só o verbo, que seria o comeu. Mas como está pedindo o sintagma verbal, é o predicado da oração, comeu toda a ração. Então, isso significa que é o sintagma verbal. Continuando aqui, sujeito e predicado. Então, essa aqui é a mais fácil de todas, Então, tem algumas frases lá que vocês vão colocar alternativas para indicar o que é o sujeito e o que é o predicado. Então, por exemplo, o cachorro comeu toda a ração, então o cachorro é o sujeito, comeu toda a ração é o predicado. Então, tranquilo até aí. Transitividade verbal. Então, nós vamos aqui, o que é transitividade verbal? Transitividade verbal, ela nós já estudamos sobre isso, ela fala sobre o verbo transitivo e o verbo intransitivo. O verbo transitivo, ele necessita de um complemento, e o verbo intransitivo, ele não necessita de um complemento. Então, quando o verbo é transitivo, ele precisa de um objeto direto ou de um objeto indireto. Quando ele é intransitivo, não há necessidade desses complementos, tá bom? Texto de divulgação científica. Então, vamos lá. O texto de divulgação científica, ele fala sobre, na maioria do seu texto, sobre algo relacionado à ciência, Então, sempre vai ter algo relacionado à ciência. Então, até aí tá tranquilo. Então, o texto de divulgação científica vai ter sempre um contexto, na sua história, algo relacionado à ciência. Sujeito oculto e sujeito indeterminado. Então, nós temos aqui sujeito oculto
e sujeito indeterminado. Estamos aqui, ó, né? Vamos aqui voltar no sujeito. Por exemplo, o cachorro comeu toda a ração. O cachorro, ele é o sujeito. Então, esse sujeito, ele está visível. E aqui no sujeito oculto indeterminado, esse sujeito não vai estar visível. Quando apresenta um sujeito oculto, tem como saber, né, que esse sujeito ele pode estar oculto. Quando há um sujeito indeterminado, não tem como saber quem que é o sujeito da oração. Então, por exemplo, aqui no sujeito oculto. Então, comemos todo o jantar. Então, comemos todo o jantar. Então, esse comemos se refere o quê? A nós. Esse nós, ele está oculto, né? Então, esse nós, ele se refere, né, a um nós que não está visível, mas que você compreende que tem um sujeito ali atrás do comemos. Agora aqui, ó, sujeito indeterminado. Jogaram lixo na rua. Então, quem jogou lixo na rua? Ninguém sabe quem jogou esse lixo na rua. Então, nós temos aqui um sujeito indeterminado, porque ele não fala quem foi que jogou esse lixo na rua. E aqui nós temos o conto popular, que foi o último, né, conteúdo, né, apresentado do primeiro bimestre. Então, o conto popular são histórias populares contadas, né, por pessoas, mas que vamos colocar mais antigas, né, que tem esse hábito de contar, né, de contar histórias. E aqui são como se fosse contos contados de geração, né, por geração. E dentro dessa atividade tem algumas perguntas relacionadas ao conto popular. Então não tem nada o conteúdo não é difícil. Qualquer dúvida que vocês, né, tiverem relacionada às perguntas, como eu já falei para vocês podem ir na plataforma e perguntar: tia, não entendi esta pergunta. Aí eu vou explicar a pergunta para que vocês possam responder. Então, no próximo vídeo, né, está seguindo a leitura das atividades, né? São 12 atividades relacionadas a isso aqui e boa sorte para vocês.